Então, sejam muito bem-vindos à quarta edição do Conversas Conscientes, aqui da Angatu Desenvolvimento Consciente de Pessoas. Meu nome é Caroline Souto e hoje eu recebo a Sabrina Pese. A Sabrina é gerente executivo jurídico e compliance na Unimed Porto Alegre, conselheira de empresas, professora, atua como membro do Comitê de Articulações Estratégicas da ANCHAN e membro do Comitê de Compliance da Federação. E olhando para a trajetória da Sabrina, a gente estava falando mais cedo, né, Sabri, que a gente se conhece há 10 anos, né, Sabri, e tenho a rica oportunidade de acompanhar a tua jornada. Quando eu pensei no tema autenticidade da liderança, não tinha outro nome que não o teu para falar sobre isso, porque a autenticidade da liderança tem tudo a ver com ética, com integridade, com valores, e acho que tu representa isso na tua presença de liderança. Então, muito obrigada pela tua generosidade de estar aqui conosco e vou te abrir espaço para tu dar teu boa noite aqui para a gente começar o Conversas Conscientes de hoje. Ai, que bom, Carol. Bom, para mim é um prazer. Boa noite a todos. É um tema que me inspira, me movimenta, né? Mas mais do que o tema, a oportunidade, né? De estar aqui participando desse momento contigo e com a tua rede, né? Eu comentei isso com a Carol. Para mim é uma honra acessar a rede da Carol. A gente tem aí uma jornada já, acho que 10 anos de convivência e de interação. Fala muito por si só, então é um prazer. Desejo que a gente tenha uma ótima conversa. Que bom, sabe? Que bom te ter aqui. Quando a gente estava desenhando a estrutura dessa conversa, e aqui, quem está aqui conosco hoje, por favor, vocês podem ficar super à vontade para abrir o microfone, fazer perguntas ou colocar no chat que eu vou ler e ir conversando aqui com a Sabrina. Mas quando a gente estava montando o roteiro da conversa, não tem como não começar a falar sobre a autenticidade da liderança sem falar sobre integridade e ética. Então, tu, como referência na área e também uma das executivas mais admiradas no tema de compliance jurídico, estou fazendo uma propaganda aqui, sabe, que faz jus, né? No ano de 2022, tu estava na lista das executivas mais admiradas. Então, queria começar por esse lugar de integridade e ética. O que isso significa, integridade e ética nos dias de hoje? Primeiro que essa referência, né, entre os executivos mais admirados, eu acho que ela fala um pouco da construção da jornada, né, e a gente falar sobre integridade, no Brasil, nas nossas relações, né, é uma movimentação de propósito. Então, por vezes, a gente busca um significado dessas palavras, que é a integridade, do que é a ética, né? Mas talvez a gente possa abordar sobre uma ótica muito mais simples, né? E para mim, integridade é de uma forma genuína fazer o certo. Bom, aí a gente pode ir para um outro caminho, né? O que é o certo, né? O que é o certo para um não é o certo para o outro. Mas quando a gente associa a integridade a valores pessoais, valores institucionais, quando a gente se movimenta por organizações, né? Seja no nosso trabalho executivo, de consultoria, de conselhos, essa integração de integridade com valores é que vai compondo esse tema na prática, no dia a dia. Então, para muito mais de conceitos do que a ética e integridade, eu acho que o grande aprendizado é a gente simplificar isso e fazer a conexão desses temas com valores genuínos, que aí é o respirar das nossas relações, das nossas ações, né? E daquilo que a gente comunica através dos nossos atos, das nossas falas, das Uhum, nossas mobilizações, das uhum, nossas relações. uhum. Sim. Antes de a gente começar o Conversas Conscientes de hoje, a gente estava fazendo um pequeno aquecimento e eu acho que o que tu acabou de dizer agora faz conexão com a palavra que tu mencionou no início, que é coerência, sabe? Então, quando a gente olha para a integridade ética, tu traz essa conexão com valores e falar e agir de um jeito coerente, né? Tu pode nos ajudar, assim, a entender um pouco mais como é que é isso na prática da liderança? Como é que isso aparece para ti?
De novo, na tradução das palavras, tudo parece ser muito simples e até óbvio, né? Ninguém vai ter dificuldade de descrever o que é ser coerente, né? O que essa palavra quer dizer. Mas como a gente comunica isso na prática, né? E ali no nosso aquece eu comentei com a Carol que geralmente uma metodologia de chegada e saída, de rodas de aprendizado, rodas de conversa, rodas de multiplicação e colaboração é como a gente chega e como a gente sai, né? E eu chego procurando coerência e eu saio consolidando coerência, né? Porque se a gente não tiver esse compromisso de que as nossas falas, né, se traduzam nos nossos atos de uma forma muito consistente, a gente vai prejudicar o exercício da coerência, né? O tradicional discurso versus a prática. E acho que isso no desafio, inclusive do contexto da liderança consciente, tem me trazido algumas reflexões de que hoje as pessoas falam, mas estão com uma dificuldade de ouvir aquilo que falam, né? Porque por vezes fala-se muito de ser coerente, essa verbalização de que as minhas falas traduzem aos meus atos, acompanham as lideranças de uma forma muito presente, né? Mas na prática a gente vê no ato seguinte algo que não conversa com isso, né? Então o exercício da coerência ele traz um senso de responsabilidade muito grande, né? Porque como muitas coisas na vida, acho que é mais fácil falar do que efetivamente fazer. E para mim, a autenticidade da liderança, ela conversa muito com coerência. E, de novo, uma proposição de reflexão simples, genuína do que é a autenticidade da liderança. Se a gente conversar e trouxer para essa conversa muitas lideranças, talvez todas se autodefinam como autênticas, coerentes. No entanto, quando a gente vai checar essa percepção no outro, a gente acaba tendo momentos de reflexão. Não é bem isso. Então, passa também por algumas ferramentas, né, Carol, que certamente a gente vai conversar aqui, que é a autoconsciência, o autoconhecimento, né? Olhar mais para si e se ouvir aquilo que nós mesmos falamos, acho que seja assim o momento de pausa e reflexão mais consistente que a gente possa fazer no caminho da construção dessa identidade de liderança autêntica. Uhum, uhum. Sabe que eu vou te ouvindo, sabe? Eu fui me lembrando de um conceito que a gente trabalha no coaching. A gente, como coach, a gente responde a um código de ética e, conforme a gente vai crescendo e se apropriando da profissão, a gente fala em construção de uma maturidade ética, né? E parece que quando tu fala na construção dessa identidade, também tem um amadurecimento da liderança na direção da construção da sua própria autenticidade, talvez da revelação da sua própria autenticidade, quem sabe. Como tu escuta isso, sabe? Quando tu traz a palavra maturidade, eu acho que ela conversa muito, né? E Uhum, como é que a gente vai chegar nesse lugar, né? Eu acho que como liderança a gente sempre se desafia, e aqui não só lideranças de equipe num time executivo, mas liderança da vida, né? Acho que como liderança e quando a gente assume essa referência, a gente vê a força da uhum, mobilização, né, desse tema. E a construção dessa maturidade, ela vai se dar a partir da prática de experiências, né? Então, todos nós na liderança da vida, na liderança de negócios, na liderança de pessoas, a gente vai tomar ações que vão fazer a construção desse rol de experiências, né? E aí, quando a gente fala de autenticidade associada à integridade, eu construí esse meu rol de experiências orientado por integridade, consolida de uma forma muito consistente a maturidade
né, da liderança. E uhum, não chegaremos numa maturidade se não nos colocarmos à prova e não nos colocarmos genuinamente às experiências de liderança, né? E aqui, experiências de liderança não é ter um cargo numa instituição, né? Para mim, liderança de temas, ela conversa com o poder de influência, né? E aqui o poder no lado bom desta palavra, com toda a sua força, né? De mobilização, de cocriação, de colaboração. uhum, Então, quando a gente fala de jornada madura, de autenticidade com integridade, isso só vai se consolidar a partir de experiências, né? Então, faz muito sentido para mim quando tu traz isso lá de uma experiência coaching, que é um mecanismo que está à disposição, né, das lideranças justamente para orientar, nortear, criar esse caminho, né, para o exercício dessa musculatura, porque não deixa de ser isso, né? Maturidade associada a uma musculatura de ações que só uhum, vão ser adquiridas, né, a partir de experiências. A gente pode ler muitos livros de desenvolvimento de liderança conectada a resultados, a técnicas de gestão de pessoas, a espiritualidade conectada com esse tema, mas e quando eu me coloco à prova de tudo isso, será que eu consigo trazer esses conceitos, né? Qual é a disposição que eu tenho para exercitar esses conceitos no dia a dia como um laboratório, né? Transformar nossa vida num laboratório sem perder as oportunidades, né? Hoje eu uhum, tenho percebido muito que talvez até como uma blindagem, as pessoas têm escolhido as conversas que querem fazer, uhum, escolhido os ambientes que querem estar, né? Mas nessa escolha, muitas vezes, a gente pode seguir a nossa jornada de maturidade por caminhos mais fáceis, mas uhum, que não vão testar essa musculatura, e ali na frente isso volta como uma conta para a gente uhum, acertar em algum lugar, né? uhum. Sim. Sim, conforme a gente cresce na nossa carreira, né, sabe, é mais difícil talvez a gente se disponibilizar para experiências difíceis que nos colocam de volta para o lugar de aprendiz. Então, às vezes eu vejo muitos líderes mais jovens querendo estar numa posição de mais senioridade, sem caminhar um pouco da jornada da liderança. E eu acho que tu traz um aspecto muito interessante que é esse aprendizado a partir das experiências. Então, conforme a experiência cresce, eu cresço também, né? Eu vou amadurecendo para lidar com desafios cada vez maiores, né? E cresço não só do ponto de vista de repertório, que eu acho que aqui tem um aspecto muito importante da liderança. Olhando o teu currículo, tem uma parte de repertório muito importante, então se colocar em diferentes situações para aprender diferentes coisas técnicas, mas não só isso, tem um repertório emocional também que parece ser necessário a ser constituído, né? Conforme a gente vai amadurecendo alcançando níveis maiores, mais sênior, posições mais sêniores de liderança, né? Então fica muito difícil, né? Se a gente não se disponibilizar nessa construção de repertório técnico e emocional, né? Eu acho que quando tu traz repertório, né, é fundamental. Até quando a gente falou um pouquinho da formação, acho que quando eu tenho oportunidade de estar nos fóruns acadêmicos, né, todo o conteúdo que eu facilito, dos mais variados temas, eu faço convite da construção do repertório, né? Mais do que uma formação técnica, e que é extremamente essencial e quase básico dentro das nossas relações profissionais, né? É como que aquele ativo, aquela interação, ela pode se associar a um repertório da liderança para a construção de racionais, Uhum, mobilização de temas, sensibilização de temas. Então, às vezes eu ouço muito isso nas organizações, né? Ah, mas de repente aqui não tem espaço para determinada conversa, mas será que não tem mesmo? Né? uhum, Ou
as lideranças não tiveram a habilidade ou não estão dispostas a fazer as conversas necessárias para que a gente consiga, por um repertório de abordagem, demonstrar o valor daquela relação, né? Então, acho que quando a gente fala de liderança autêntica, passa por isso, né? Passa por integridade, passa por construção de jornada madura, comprometida com um repertório responsável, né? E ao fim disso, me parece que conversa muito com confiança também, né? Que é uma outra palavra que emerge, assim, quando a gente fala de liderança autêntica, né? Estar nesse lugar e por isso a integridade associada, né? Eu não ter posturas de coerência, eu ter comportamentos não íntegros, né? Isso não conversa com confiança, de modo que eu não consigo montar, né, a minha escalada, a minha torre, né, de liderança autêntica. Então, quando a gente olha para si e diz, não, mas eu tenho traços de liderança autêntica, né? Eu penso que sim, eu exercito isso. Mas ali na frente eu me lembro que eu fui numa agenda e de repente me corrompi, no bom sentido, aos valores que ali foram postos como prioritários. Eles não Uhum. conversavam essencialmente com os meus valores, com aquilo que eu acreditava, e saindo do indivíduo, né, como os valores do indivíduo conversam com os valores daquela agenda, né? E por vezes colocar os valores na mesa de uma forma convicta exige um esforço, exige um repertório, exige argumentação, e uma argumentação que não vai se colocar para um confronto, né? Ela Uhum. vai se colocar num conflito de ideias. A gente já teve a oportunidade de alguma agenda falar sobre isso. Conflitos são saudáveis, né? No momento em que a gente tem o espaço de mobilizar o outro para um lugar diferente e que seja melhor, É. né? E essa orientação, ela é uma orientação por valores numa Uhum. trajetória de confiança, que eu acho que é uma outra palavra que Uhum. assume uma, né, um espaço importante quando a gente fala de liderança autêntica. Sabe que tu vai falando e eu lembro tem um livro muito bom que, acho que todo gestor deveria ler, que é o Walking the Talk, da Caroline Taylor, né. Ela fala é um livro sobre cultura, e um dos aspectos que ela traz sobre cultura e como um símbolo é a tomada de decisão da liderança. E a gente percebe para que direcionamento vai a tomada de decisão da liderança quando falta dinheiro e tempo. Aí a gente coloca os valores à prova. Quando É não isso tem aí. dinheiro e quando a nossa agenda apertou, como é que a gente decide para onde é que a gente vai, né? Então, é bem interessante pensar sobre isso e não é fácil, né, sabe, é uma jornada que ela exige, esse senso de responsabilidade e acho que se posicionar, né. E uma das perguntas que a gente tem aqui, que a gente colocou na nossa linha, que parece ser um bom momento aqui para a gente explorar, é que tudo isso que a gente está falando parece fácil de conversar, mas difícil de colocar em prática, né no dia a dia, quando a gente está lá na frente da nossa equipe, quando a gente está numa reunião de diretoria e a gente precisa tomar uma decisão e agir de acordo com valores, né, e não tem tempo e não tem dinheiro, né, não tem orçamento e não tem dinheiro para fazer. Tu percebe o trabalho e aí que talvez é um trabalho tanto interno quanto uma estrutura externa que viabiliza, a construção de líder autêntico e essa promoção de conversas que nem sempre são simples de serem feitas, né? Eu acho que esse ambiente que tu descreveu, ele é um ambiente que sugere desafio, e talvez no momento atual ele seja mais real do que, né, projetado ali na realidade das organizações, até em razão do momento que a gente viveu, essa pós-pandemia, essa reorganização das pessoas, dos cotidianos, das emoções, né? Quando a gente vai falar de gestão de negócio, a gente nunca vai deixar de falar de gestão de pessoas, pelo contrário. Então, a gestão de negócio com esses desafios de cenário econômico, financeiro, associado à gestão de pessoas,
nesse novo universo, né, de relações que a gente tem vivido. Então, me parece que as lideranças de várias estruturas, de vários segmentos, de vários negócios, liderança dos outros, lideranças de si, estão todos desafiados dentro desse contexto, né? E o que sugere uma tensão, né? Então, a gente não convive com ambientes com temperatura e pressão normais, né? A tendência é que os ambientes sejam mais tensionados, que as relações sejam mais tensionadas, que os ocultos sejam mais presentes. E aí o despertar da liderança para algumas prioridades que não são sutis, né? Então, eu não consigo hoje chegar numa agenda e, por vezes, ir direto ao ponto de partida, que é tratar daquele número que desagradou, né, dentro do desafio que se tinha no momento. Eu preciso fazer uma leitura daquele ambiente, né? Que ambiente estou? Né? E, por vezes, não são perguntas que serão respondidas, né? São cheiros, são comportamentos, são olhares, né? É como eu cheguei no horário, cheguei atrasada, cheguei cambaleando, cheguei carregando um monte de coisa, cheguei no celular, cheguei... Isso nos traz a um despertar de presença, né? Que também é algo que conversa muito. Por vezes eu cheguei e nem sei que cheguei, né? Eu nem sei onde cheguei. Então, nesse desafio de negócio, que sob o aspecto mais racional é bem fácil da gente fazer a leitura e gerir, me parece que tem um subliminar aí que se coloca como estratégico na leitura de cenários, até para a condução assertiva daquilo que se pretende, né? E aí vem a habilidade de fazer a leitura desses cenários desafiadores e introduzir o seu repertório e sair de um ciclo vicioso de conversas de confronto, conversas de ponto e contraponto, né? E como é que a gente transforma isso, então, numa presença de inspiração positiva, né? Eu digo, pode estar caindo o mundo, pessoal, mas o meu compromisso é de conversa positiva. Algumas pessoas até já traduzem o meu comportamento, né? A Sabrina não fala sobre desafios, ela fala sempre sobre oportunidades. Porque os desafios, eles são presentes e, por vezes, dependendo da pessoa que está do outro lado, ela vai conectar como algo demais, algo não tão bom, algo que vai esticar a corda, que vai exigir demais. Mas quando eu faço a mesma proposição sob um olhar de oportunidade, eu transformo aquela conversa, né? Então, eu faço um convite todo dia de ser uma liderança com presença positiva, né? Eu gosto da palavra de conversas que vão gerar colaboração, apoio entusiasta. Não é um apoio, né, de um carregando o outro, não. Um apoio entusiasta. E quando eu falo de entusiasta, né, eu vou falar de intensidade, eu vou falar de admiração, né? Então, eu acho que essas combinações, essas palavras, e aí volto para o convite que tu fizeste, né, Carol? É fácil a gente falar, né, e aqui trazer muitos conceitos positivos, mas qual é a nossa capacidade de se comprometer com isso, trazendo para o senso de realidade a partir da responsabilidade que a liderança tem nas suas relações, né? Seja com o seu time, seja com os seus pares, seja com a própria organização, né? O compromisso maior é com a organização. Então, como que eu saio desse ciclo tenso, né? Consigo levitar para, numa teoria de caos, ser um recurso que orienta soluções. Porque todo mundo no caos não vai ser possível, né? A gente vai ter Sim, dificuldade. sim. Eu acho que tu traz um elemento, vários elementos muito importantes aqui, sabe? O primeiro, eu acho que
tem uma mentalidade, né, um jeito de pensar a função da liderança que é para uma construção positiva. O cenário pode estar daquele jeito, né, que a gente sabe que hoje todas as organizações estão passando por processos de transformação em diferentes níveis, seja de cultura, de governança, N questões dentro da sua organização. E eu acho que tu traz o primeiro ponto, que é ter uma mentalidade e um entendimento do papel da liderança, que é alguém que constrói algo de positivo. Isso reverbera nas atitudes, né, nos comportamentos, na linguagem que a gente utiliza, no jeito como a gente olha a situação. E tu traz algo que eu acho que tu, conhecendo um pouco a tua jornada, eu acho que tu é mestre nisso, que é leitura do ambiente. Quando eu trabalhava numa consultoria bem grande aqui no Brasil, uma das competências que a gente tinha, que a gente era avaliado, era sobre a nossa capacidade de perceber um ambiente. Isso é tão sutil, né, sabe? Porque é exatamente isso, é tu entrar na sala e ver que, na realidade, tudo comunica. Se tem um no celular, se tu entra numa reunião de conselho, independente da organização, está acontecendo, aquilo ali está te dando uma informação, né? Então, poder, e não só nas organizações, como na vida, tudo o que acontece está nos dando uma informação. Então, acho que tu traz um segundo elemento importante, e eu queria frisar o terceiro elemento, que é a questão da responsabilidade. Assumir a responsabilidade sobre o que está acontecendo, né? Ou a corresponsabilidade, né? Não é toda a responsabilidade, mas é algum nível de responsabilidade sobre o que está acontecendo para poder impactar positivamente, né? Porque senão, se eu digo que aquilo ali não é meu, isso não é meu processo, isso não é meu resultado, né? E na final das contas, a gente tem um compromisso com a organização e com as pessoas que, né, que a gente impacta nos nossos contextos. Sabe? Responsabilidade aqui, né, Carol? Eu gosto Uhum, de, porque geralmente quando a gente fala de responsabilidade, ela está associada a uma carga, né? uhum, uhum, É uma carga, é um peso, né? Não, mas se eu tiver que me responsabilizar, então eu não quero. Quase uhum, como cláusulas contratuais, como deveres, né? Num primeiro momento, quando a gente fala de responsabilidade, a tendência das pessoas é ir para esse lugar. uhum, Mas quando a gente traz responsabilidade dentro desse exercício de autenticidade na liderança, a gente volta a falar de oportunidade, né? Olha que extraordinário ter a oportunidade de influenciar um tema, né? Promover conversas, reflexões que sim, a partir dali vão gerar uma responsabilidade em mim, porque estou influenciando e conduzindo aquele caminho, né? uhum, Mas é uma forma de olhar a responsabilidade como um ativo, né? E não como um passivo, né? Como aquele fardo, aquele peso, né? Eu adoro ter responsabilidade, não tem problema nenhum, porque quanto mais responsabilidade eu vou ter nos meus temas, nos meus ambientes, maior vai ser o meu poder de colaboração, o meu poder de orientação, o meu poder de participação. E aqui, de novo, a palavra poder sobre a oportunidade de estar presente naquele ambiente, né? E não sobre uhum, um exercício hierárquico. Então, tu vê que todas as palavras que a gente traz, elas vão conectar a pessoa do lugar que ela está. Por uhum, isso eu volto ao exercício da liderança positiva, entusiasta, porque eu nunca vou me permitir me conectar com um conceito que não seja de geração de valor para o uhum, bem das pessoas, para a construção de algo positivo, de solução, de uhum, conciliação de relações, conflitos. A gente também está lá na nossa listinha as conversas difíceis, que são super uhum, necessárias, né? Acho que quando a gente consegue olhar para todos os cenários sob essa lente, né? A gente tem a capacidade de transformar a nossa participação. uhum, uhum. Olivia, tu tá com a mão levantada? Por favor, que bom ouvir outra voz. Na verdade, eu estava aqui pensando, né, a respeito de tudo que vocês estavam falando, nesse conceito de responsabilidade, e eu
me vejo muito nessa condição de autorresponsabilidade, né? Acho que esse é o mais difícil de ser encarado, principalmente na era que a gente está vivendo, porque eu enxergo que a gente está passando por um movimento de transição, essencialmente no Brasil, a gente sabe que é um país altamente corrupto, e, obviamente, quando a gente se depara dentro das organizações com essa realidade, ela não está fora, no governo, né? Ela está dentro, ela está muito próximo no nosso dia a dia da nossa realidade. E eu vejo que, particularmente, né, no meu exercício aí, enquanto RH, de conduzir lideranças e, ao mesmo tempo, de influenciar pessoas. E acho que o exercício mais difícil é a gente influenciar as lideranças, essencialmente os níveis mais executivos, até para chegar nesse nível de consciência que a Sabrina estava comentando, né? Que eu acho que é ainda muito distante do que deveria ser, ou do que a gente entende que tem potencial para ser. E aí, quando a gente se depara, né, com esses dilemas, eu acho que eu vejo muito na prática uma inquietação daqueles que estão genuinamente tentando fazer o bem, tentando mobilizar as coisas boas, tentando colocar os pontos de força dentro dos valores e princípios éticos, e se deparam com situações que a gente sabe que são muito distantes ainda dessa realidade. E até por conta de todo esse poder de influência que nós estamos vivendo na era que a gente está, né? Por conta de toda a tecnologia, de tudo que a gente vive, a sensação que eu tenho é que muitas desanimam a um ponto que ou elas chegam numa condição de saúde mental muito delicada, ou elas acabam, muitas vezes, desistindo no meio do caminho, quando, na verdade, elas são as potências que nós precisamos para movimentar o mundo e fazer reverter, né, todo esse processo, porque aquela história, a transição, ela não acontece de um dia para o outro, vai precisar realmente de uma mobilização em massa e provavelmente muito maior de pessoas do bem, engajadas, bem intencionadas, para poder fazer esse movimento. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês enxergam, né, esse movimento, quase que um remo nessa força contrária, mas, ao mesmo tempo, é o único caminho, não tem outro. Né? E acho que muitas vezes as pessoas se apegam ao externo, né? Ah, porque lá não acontece, ou porque não tem a coerência, né? O que se fala não se pratica. E o mundo é como é, né? Não dá para fantasiar. Então, acho que como é que a gente lida, né? Ou impulsiona, né? Essas pessoas dentro desse movimento, desse barco tão delicado, mas tão essencial. Cara, tu queres responder ou tu queres que eu comece aqui as minhas? Quando tu começou a falar, eu acho que isso é uma realidade, assim, né? Que a gente ou vive ou observa nas nossas diversas relações, né? Eu vejo a força da individualidade no coletivo, né? Então, o coletivo ele não vai existir sem as individualidades, né? Então, quanto mais potente for a individualidade e aquele indivíduo que se dedica à autoconsciência, ao autoconhecimento, o seu nível de evolução individual é capaz de influenciar o coletivo. Então, eu acho que em algum momento as organizações vão ter que pensar quem são os seus indivíduos, né? Então, são técnicos extraordinários, né? Com currículos invejáveis, jornadas profissionais, né? Admiráveis, mas o que é o produto final, o que resta deles, né? Eu acho que esse é um ponto assim que quando a gente volta para a essência das organizações, das relações humanas, das pessoas, a gente vai voltar muito para isso, porque a gente encontra hoje excelentes profissionais com jornadas incríveis, absolutamente técnicos, robustos, mas com uma incapacidade emocional consigo mesmo, quem dirá com os demais, né? Então, esse é um ativo, eu traria talvez até como um ativo dentro das tantas habilidades que a gente precisa desenvolver e até priorizar
Dentro Uhum. das escolhas, da seleção, vem muito quem é esse indivíduo, né? Dentro da sua estrutura basilar, quais são os pilares? E aí a gente volta, talvez, para a questão dos valores, porque é um movimento cíclico, né? Mas não tenha dúvida nenhuma que esse é acho que um olhar de ativo importante, como as pessoas estão cuidando disso, reservando isso nas suas agendas, né? A gente até estava conversando, eu e a Carol, em algum momento, que tem se falado muito sobre espiritualidade nas relações, e isso aparece como quase um tema da moda, né? Bom, então agora virou moda a gente trabalhar a liderança com espiritualidade, com autoconhecimento, com técnicas de presença, né? Mas, no fim, sobre o que a gente está falando, né? Sobre um pilar extremamente essencial das relações humanas e como isso tem se apresentado como uma característica importantíssima para essa frente da liderança, né? Para essa autenticidade, essa coerência, porque do contrário algumas coisas vão ficando no caminho, né? Uhum. Uhum. Então, acho que esse é um tema que também, né, Carol, a gente conversa bastante e não pode ser um tema da moda, né? Quando Uhum. a gente fala de espiritualidade e autoconhecimento, talvez seja um dos recursos que está mais, né, em voga hoje como necessidade dos indivíduos. É. E talvez eu vou contribuir um pouco com a tua fala, que eu acho que tem um lado muito importante, e aí, Olivia, tu como gestão de pessoas, é tão importante pensar nesse fomento de que nível de desenvolvimento se promove dentro de uma organização. Tá cheio de workshops de um dia, palestras muito impactantes, e depois a gente volta para a organização e nada muda. Não E sustenta, né? não sustenta. E eu trabalhei com gestão muitos anos e eu fiz o meu mestrado em antropologia das organizações. E quando eu terminei o meu mestrado, eu me dei conta que a liderança se forma numa organização a partir de dois estímulos: estímulos da gestão de pessoas e estímulos da gestão de processos. Então não adianta falar sobre muitas coisas se os ritos de gestão são os mesmos. Eu nunca tinha me dado conta que eu, na área de gestão, formava lideranças tanto quanto o RH. Então, Uhum. precisa ter, e aí eu quero dizer isso para pegar uma fala da Sabre aqui, que é quando a gente olha para autoconhecimento, políticas de gestão de pessoas e política de gestão de processo, gestão da estratégia, tem a coerência precisa habitar aqui nesse sistema, tá? A coerência precisa habitar nesse sistema, porque não tem como a gente pedir para as pessoas serem mais autoconscientes ou espiritualizadas se a gente chega na organização e a reunião de resultados é daquele jeito que a gente sabe bem como é na maior parte das organizações. Então, não tem como estimular a liderança autêntica sem uma estrutura que promova isso, né? Então, Uhum. aqui nós estamos lidando com um outro aspecto aqui. Então, juntando um quebra-cabeça, sabe? A partir da pergunta da Olivia, tu traz a questão do autoconhecimento e a espiritualidade, ela é importante, sob o ponto de vista da conexão de si consigo, e com a sua fé. Né, sou suspeita para falar sobre isso, porque acredito né, que a fé é um elemento importante da liderança, seja qual for, né? Ela é um elemento importante. Tem o desenvolvimento das pessoas, né? A serviço do que está o desenvolvimento das pessoas, e toda a prática de gestão se fomenta ou não uma liderança autêntica. Se a gente fizesse uma pergunta e respondesse, e todos essas três bolinhas fomentam uma liderança autêntica dentro da minha organização, facilitam a vida de um gestor para tomar uma decisão baseada em valores? Aí uma pergunta. E Todo o mundo ia quão, querer a fórmula, né? Todo mundo ia querer essa fórmula. e o quão genuíno tudo isso é, né? É, é. A gente estava falando antes, né, Sabre? Eu estudei liderança por diferentes aspectos, e para mim, no final das contas, existem apenas dois tipos de líderes, né, Sabre? Liderança, os líderes que lideram por política e os líderes que lideram por propósito. Só isso, né?
Fábio. E tu trouxe uma contribuição bem importante quando eu falei isso. Eu queria te dar a oportunidade de repercutir um pouco essa minha conclusão, que eu não sei se é verdadeira, mas é uma perspectiva aqui que eu coloco nessa conversa. Eu acho que sim, e aí eu até falei para a Carol, né? Mesmo aquele que lidera por propósito, né? Ele precisa ter uma habilidade, uma maturidade dentro da jornada para a leitura da política das relações, né? E aí vai um pouco para aquele raio-x que a gente falou, né? Quando eu chego naquele grupo, quando chego naquela agenda, com quem eu estou conversando, né? E aí não é com o CPF 1, 2 e 3, né? É com o que ele traz, né? Da onde ele vem. Nessa agenda, quais são os interesses relacionados? Então, a política ela é presente dentro das relações. A gente não pode negar a existência dela, talvez seria um pecado capital a gente fazer isso até na nossa estratégia. E aquele que lidera com propósito e se posiciona de uma forma articulada sobre a leitura desse ambiente de política, ele vai ter uma habilidade muito maior para o trânsito das suas contribuições, né, dos seus convites, até da execução, né, e da mobilização daqueles, porque ninguém faz nada sozinho, vai ter que mobilizar os grupos em prol de, né? Vai ter uma leitura muito mais estratégica daquele ambiente. Então, liderança com propósito e com a habilidade do trânsito político, não trazendo a política para o seu aspecto de liderança, né? Eu acho que esse é o ponto, até quando a Olivia trouxe de corrupção nas nossas relações, por vezes a gente associa muito a corrupção a algum ato, né, de vantagem, de ganhei dinheiro, ganhei propina, ganhei, mas às vezes a corrupção ela é das relações, né? Então eu estou fazendo uma articulação A, mas de repente eu já estou fazendo uma articulação B, e essas são eu traduziria isso como uma presença política nas relações, né? Então, sermos políticos é estratégico na leitura de uma liderança por propósito. Eu acho que esse denominador ele é fundamental para a gente saber por onde a gente está caminhando. Uhum, uhum. Obrigada, sabe? Olivia, eu fiquei com a sensação que tu ia fazer alguma contribuição. É, na Por verdade, favor. eu estava até colocando aqui no chat, né? Relembrando o último workshop que vocês fizeram, me fez lembrar quando a gente traz essa conexão, né, da liderança por essa questão mais política, né? Ou da liderança por propósito, a liderança política está muito concentrada ainda pelas relações de ego. E a liderança, por propósito, ela está muito mais conectada às relações que geram eco. Uhum, Então, acho que eu, nesse momento, né, acabei fazendo essa conexão com o último workshop, porque acho que ele representa muito bem, né, esse conceito e nos ajuda até a mobilizar essa condição de transição, de mudança, uhum. tentando fazer um paralelo de como nós estamos e aonde nós podemos chegar, né? Tem Sim, muito mais por fazer aí dentro desse processo. sim. Obrigada. Sabe, também tem contribuição do Sapiro ali no chat, dizendo que o Simon Sinek trata disso, eu acho que é da liderança por propósito, não sei exatamente qual é a tua referência aqui, Sapiro, se tu quiser abrir o microfone, vem, yay! Não, foi só um paralelo rápido que vocês passaram rapidamente por aquela questão das pessoas que integram as organizações, do que a gente realmente procura nelas, e Aqui. que e o Simon ele faz esse paralelo trazendo a questão dos SEALs, né, que é uma Uhum, unidade de super referência, né, no meio uhum, militar nos Estados Unidos, em que ao invés de procurar por pessoas de altíssimo desempenho, extremamente exponenciais no que conseguem fazer, entregar e tal, eles muitas vezes optam por pessoas de desempenho mediano, até uhum, inclusive relativamente baixo, em detrimento de uma altíssima confiabilidade
valores, princípios, porque, assim, em última instância, essa pessoa que está entrando é aquela que vai zelar pela vida da pessoa que já está lá dentro e vai dividir o espaço, né? Então, remete de novo essa questão de responsabilidade, coerência, valores, né? Integridade, essas questões todas aí. É que no final, quando o circo pega fogo, né, a gente precisa saber com quem que a gente pode contar. E quando a gente Né? não sabe, a gente precisa de gente que consiga ir atrás da resposta. Em essência, é isso, né? A pessoa está disposta a ir comigo para a arena, como diz a Brené Brown, e assumir a responsabilidade de resolver, né? Que eu acho que é o ponto que tu também está trazendo aqui, sabe? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que o que consolida a jornada são essas relações, né? De Uhum, novo, a gente vai voltar, eu acho que hoje, e especialmente hoje, né? A disponibilidade de conteúdos, ela é tão presente, dinâmica, que é difícil a gente encontrar um profissional que não tem um currículo de páginas de formação, né? Para além de um curso de um dia, né, Carol? Mas eu encontro pessoas muito próximas que estão fazendo 3 MBAs ao mesmo tempo, né? Então, se a nossa. gente for olhar lá no passado, né, bom, a gente construía a jornada, ia consolidando. Então, hoje existe sob a formação técnica uma multiplicidade de conteúdos, de ferramentas. Então, esse não vai ser o nosso problema na busca de formação de times e consolidação de lideranças, né? Mas o Uhum, que que é esse essencial que o coloca à disposição de, né? Eu até não uhum, sei se é o mesmo livro, mas ele fazia uma referência até de um ataque aéreo, onde tinham soldados em combate e não tinha visibilidade, mas aquele que estava pilotando o avião, ele não teve dúvida de mergulhar nas nuvens e resgatar o seu time, porque ele era uhum, movimentado por um propósito muito mais que a sua segurança pessoal, que o seu ego, né? Bom, onde eu vou estar depois? Como será que vão interpretar a minha participação nessa agenda? Melhor eu ficar calado, né? uhum, Mas será que é isso mesmo quando a gente fala de uhum, coerência, movimento, positividade, né? Eu acho que as relações em si estão precisando destas lideranças, e liderança aqui no sentido de movimento, né? Eu uhum, preciso me movimentar, eu preciso sair do meu lugar. Ah, mas o meu processo está muito bem, porque aqui está tudo contido, mas ali do lado está pegando fogo. Eu estou vendo que a organização vai sofrer com o tema. Então, onde eu fico, né? Eu fico uhum, aqui no meu lugar ou eu me movimento, né? Então, uhum, acho que quando as organizações identificam essas lideranças, a gente está falando de grandes ativos, né? A gente uhum, está falando de ativos, ativos de longo prazo, ativos de sustentabilidade na organização, né? Ativos de confiança. uhum, Então, acho que são características que talvez vão vir para a pauta. E como é difícil isso nos processos seletivos, né? A Olivia ali falando da sua experiência, como é difícil, a gente não identifica isso, né? No currículo, isso não está no currículo, a gente não vai enxergar isso no currículo, né? Vai ser no laboratório, na experiência, na vivência, né? uhum. Então, eu gostei do ego e do eco, né? Dessa retomada. Não tenha dúvida que a gente quer estar no eco, né? Isso é. Uhum. Sabe, uma das perguntas que está aqui na nossa listinha, eu vou pular aqui umas outras, depois, quem sabe, a gente volta, mas qual é o papel do autoconhecimento na construção de um líder autêntico, né? Nós estamos falando sobre consistência e coerência, e como é que tu enxerga o autoconhecimento, assim, na tua jornada? O que tu consegue compartilhar conosco sobre isso? Talvez seja a decisão mais responsável da vida, né? É a gente entender por mergulhar no autoconhecimento, né? Bom, e autoconhecimento não é ler o horóscopo do dia, né? Autoconhecimento exige uma dedicação, exige um esforço, né?
Invariavelmente as pessoas buscam as respostas dos seus problemas nos outros. Isso é uma tendência. Um processo de autoconhecimento leva muito tempo, alguns mais, uns menos, né? Existem muitas ferramentas, mas antes disso tudo, eu acho que tem que ter uma autoconsciência do desejo de se autoconhecer, né? Porque às vezes eu ouço isso, eu estou em processos de autoconhecimento, mas eu sigo atribuindo a responsabilidade de tudo que acontece comigo aos outros, ao ambiente, né? Ao ambiente, à decisão de alguém, né? Mas eu não olho para aquilo como algo que eu tenho o poder de transformar em mim mesmo, né? Então, autoconhecimento para mim é uma das decisões mais responsáveis da vida, porque eu me comprometo com isso, né? E aí eu tenho que ir até o final. E por vezes no autoconhecimento, o primeiro problema que a gente se depara é com a gente mesmo, né? Mas olha, agora eu tô te conhecendo, então, né? Oi, muito Me prazer. achei, muito prazer, né? E esse é o nosso maior desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, é percebido aquele que está dedicado ao autoconhecimento e aquele que não está, que sequer chegou lá ou que vive a fantasia de que está no processo de autoconhecimento, né? Mas aquele que assume esse compromisso consigo mesmo, né? E enfrenta as suas sombras, enfrenta, né, as suas fraquezas e consegue reconhecer as suas fraquezas como suas maiores forças, por vezes, né? Acionando a inteligência emocional, que é um ativo que nos coloca muito forte, né? Dentro dos diferenciais competitivos profissionais. Para mim é um ativo gigantesco, talvez um dos maiores ativos que estejam à disposição do indivíduo e não depende de mais ninguém, né? Mas é uma jornada de autorresponsabilidade, porque às vezes a gente não gosta do que vê. E aí é mais fácil ir por aquele caminho, por aquela porta, né? De, isso aqui não foi legal porque tal pessoa foi assim comigo, porque o ego dela é maior que o meu, né? E aí eu projeto nos outros. Eu acho que esse exercício do autoconhecimento, ele transcende as organizações, ele transborda para as relações pessoais, para as relações familiares, né? Ele nos torna pessoas melhores. Sim. Uma vez, sabe, uma pessoa me disse assim, se tu não gosta daquela pessoa, cola nela. Eu não entendi nada na época. Eu era muito jovem, muito mais jovem do que eu sou hoje, né? E a pessoa me Adorei. disse, cola nela. E eu pensei, mas que eu vou fazer? Porque ela tá te mostrando algo que em ti precisa ser trabalhado, porque quem vê são os teus olhos. Então eu olho cada vez que eu me incomodo com algo, eu paro e eu penso, o que tem aqui que é aprendizado para mim? Tem uma teoria que chama comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele fala o seguinte, ele diz, todo julgamento é uma confissão, porque na realidade eu estou dizendo em mim, o que está em mim e que eu vejo, né, e que o outro apenas está sendo um espelho. Todo julgamento é uma confissão. Depois que eu li isso, eu pensei, cara, vamos devagar um pouco no jeito como eu olho para as pessoas, e cada vez que eu vejo alguém e eu digo, isso, é aquilo, eu paro e penso, aqui tem uma oportunidade de eu aprender mais sobre mim mesmo. Olha que maravilhoso. As relações são maravilhosas porque elas podem nos ensinar muito sob o ponto de vista de autoconhecimento, né? Sob o ponto de vista de aprendizado de nós, educação de nós mesmos, né? Educação de nós mesmos. E chegar nesse lugar, né, Carol? Chegar nesse lugar, né? Por isso, quando eu falo que autoconhecimento é uma decisão de muita responsabilidade, é isso, né? Chegar nesse lugar, nessa consciência de si mesmo, né? É transformador, é absolutamente transformador. Mas é uma jornada que ninguém diz que será fácil, né? Ou que é fácil. Mas a gente vai consolidando e vai seguindo, né? Vai seguindo, vai abrindo as portas e vai traduzindo isso na formação de um indivíduo, né? A gente começou lá falando da maturidade.
A Uhum. maturidade, ela vai se consolidando a partir dessas experiências e se traduzindo num posicionamento de liderança, né? Então, qual é a fórmula para uma liderança autêntica, né? É um caminho a ser descoberto a partir das tuas características e como elas conversam com aquele entorno que tu está envolvido, e aí tu vai despertando para o teu propósito, né? A gente ouve muito isso, propósito das instituições, né? E ok, mas e a gente por vezes vive o propósito das instituições e transforma o propósito das instituições no nosso propósito, mas qual é o nosso propósito? E aí essas ferramentas de autoconhecimento e autoconsciência vão despertando esse essa consciência, né, de para quê, por quê, para que tudo isso, né? Por que tudo isso, né? Sim. E o mais interessante que eu acho, sabe, dessa conversa sobre autoconhecimento é que também não existe uma resposta certa. Então, às vezes, a gente fica também querendo, e muitas pessoas me perguntam o que que eu faço para fomentar o meu autoconhecimento. E, bom, tu pode fazer coaching, terapia, tu pode fazer um teu diário, tu pode buscar ferramentas, como, sei lá, janela de Johari ou qualquer outra questão assim, que te possibilita ter uma visão ampliada de ti mesmo. Mas no final das contas não existe certo ou errado. O jeito certo de fazer, às vezes a gente faz uma ferramenta e aquilo não conectou conosco, mas uma conversa ou a presença numa reunião faz uma fundamental diferença no jeito como a gente se percebe. Então, acho que isso talvez é o mais difícil, porque a gente quer uma resposta certa do que, ok, o que que eu tenho que fazer? Não sei, não sabemos, né, sabe? Depende. Na jornada do autoconhecimento, né? Eu vou dar um depoimento aqui, não estava no script, Carol, mas eu acho que é Bem, importante. Lá no meio da pandemia, a gente fazia conversas online, né? E eu tive a oportunidade de marcar um rap com a Carol, eu acho, em algum momento, né? E aí a gente estava contando sobre coisas que aconteceram, que tu está vivendo e tal, e aí eu contando e falando sobre alguma situação. E aí a Carol para lá do outro lado da telinha e diz para mim, mas esse assunto ele te incomoda, né? Porque tu mudou o teu semblante, tu ficou vermelha, né? Teu estômago aqueceu, né? E eu só consegui me conectar com essa fala da Carol por conta do despertar do autoconhecimento, porque senão eu ia dizer, ela tá ficando doida, eu tô aqui falando do happy hour, ela tá vendo que eu tô vermelha, que eu tô doendo meu estômago. estômago, né? E no momento em que ela falou isso, automaticamente despertou em mim e eu fui para esse lugar. Bom, tem alguma coisa nessa situação que está mexendo comigo que eu me dei conta no happy hour. No final, eu falei para ela: manda o valor da consulta de coaching, porque a nossa conversa de happy hour virou uma consulta, né? E não tem como ser diferente. Então, no nosso dia a dia é isso, no momento em que a gente se autorresponsabiliza com o autoconhecimento, a gente não vai perder nenhuma oportunidade. Elas não passarão despercebidas para essa pausa da reflexão. O que acontece no dia a dia das pessoas é que isso acontece o tempo todo, mas eu nem me permito perceber que isso está acontecendo. Eu atribuo a responsabilidade ao outro e sigo na minha jornada cega da vida, né? Indo para algum lugar que eu nem sei exatamente qual é, e tropeçando na incoerência, né? E tropeçando na crise de valores, na crise existencial, e isso tudo vai consolidar lá, né, num momento de instabilidade emocional, em algum tipo de doença, porque o nosso corpo fala, né? Então, acho que quando a gente vai falar de autoconhecimento como uma ferramenta desse desenvolvimento de musculatura da pessoa, e aqui no contexto da liderança autêntica, né? É nesse universo que a gente está falando, e aí é uma decisão individual. Eu aceitar ou não esse convite. É muito interessante. Tu estava falando agora sobre essa coisa né, das conversas e como isso é uma decisão e onde os locais em que a gente está nos trazem informações.
eu sou Angatu, tem conexão com uma linguagem tupi-guarani que é alma boa, alma boa, felicidade e bem-estar. E tem uma outra palavra em tupi-guarani que mora no meu coração que se chama arandu, sabe? E arandu em tupi-guarani significa ouvir o tempo da vida. E quantas vezes a vida conversa conosco o tempo inteiro e a gente não escuta. E a gente diz, mas isso não pode estar. Mas tá, é isso aí mesmo. Pede para a gente desacelerar, pede para a gente ir por um lado e a gente teima e vai por outro, né? Porque a gente não escuta a nossa intuição, porque a gente não escuta o que está acontecendo. E eu acho que talvez um dos maiores resultados, eu acho, desse autoconhecimento, ou pelo menos abrir a frestinha dessa porta, é possibilitar ouvir o tempo da vida, né? Para a gente tomar decisões que favoreçam a construção dessa felicidade, bem-estar e alma boa. Não sei, estou construindo um pensamento aqui com vocês. Me apareceu isso aqui agora na minha cabeça. Não sei, faz sentido? Faz, para mim faz, Carol. E hoje, né, quando a gente fala sobre esse tipo de abordagem, né, ela pode parecer ainda um recurso distante, assim, da realidade das organizações, né? Talvez as organizações ainda se movimentem muito mais por agendas técnicas, agendas de resultado, né, agendas de indicadores, mas cada vez mais, quando a gente olha para a essência do produto das organizações, da relação das pessoas, de como elas estão vivendo aquilo que é um pouco do que a Olivia falou e trouxe aí nas suas provocações, vai chegar um momento em que essa agenda, que pode parecer até subjetiva naquilo que a gente está conversando, porque não, a gente não vai sair daqui com um checklist, né? Com uma regra de como eu vou aplicar essa ferramenta lá no dia 2 da minha gestão. Liderança autêntica não é isso, né? E cada vez mais as organizações elas vão se encontrar com essa realidade. E as ferramentas objetivas que estão ao nosso dispor não são capazes de fazer essa transformação. Elas efetivamente não são capazes de fazer essa transformação. Então, acho que de tudo que a gente falou aqui, são elementos que trazem um diferencial competitivo aos profissionais para uma interação positiva no mundo tenso que estamos convidados aí todo dia. A gente sai de casa e é convidado para 20 brigas na primeira 1 hora do dia, né? Como que a gente vai se relacionar com elas, né? Em algum momento a gente falava, não, eu saio... Todo mundo já fez aqui provavelmente algum curso de negociação, né? E a conversa lá do facilitador, você saiu de casa e até aqui você já negociou várias vezes, né? Hoje a gente pode fazer um exercício que de eu sair de casa e chegar até o meu destino, eu já fui convidada a várias brigas durante o dia, né? Não é negociação mais, são confrontos. Como eu reajo a esses confrontos, né? E quando a gente amadurece no autoconhecimento, a gente olha para a nossa própria jornada. Hoje eu vejo situações que eu digo, nossa, há um tempo atrás eu teria agido diferente aqui, né? Mas como me sinto bem transitando por esse assunto de uma forma muito mais equilibrada, emocionalmente controlada, né? Então, acho que para a gente seguir aí na nossa jornada da vida, são instrumentos que vão se apresentar cada vez mais como necessários, né? Colaborando para esse diferencial na formação dos profissionais. Sim, sim. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero abrir espaço para ouvir vozes diferentes. Oi, gurias, eu estou aqui curtindo, aproveitando essa jornada, que também é uma forma de se autoconhecer, né? Escutar, refletir, reviver as brigas das primeiras horas do dia, como a Sabrina falou. Acho que ter essa reflexão de que a pessoa que eu sou hoje
é muito diferente da que eu fui ontem, e que bom que vai ser muito diferente da que eu vou ser amanhã. É a certeza de que essa construção ela é um caminho, né? Ela é um caminho até o nosso fim da nossa estada aqui na Terra, né? Bem simples assim, e que não é fácil. Por vezes a gente se sente um pouco derrotada em algumas situações em que não houve compreensão, né? Que a gente nos fez entendida, mas é só uma forma da gente, como tu falou, Carol, olhar que contribuição que eu fiz para esse resultado, né? E aprender com isso e retroalimentar para Uhum, as próximas, né? Acho uhum, que é bem por aí. E a questão de liderar por política ou por propósito, eu vejo que é simples, uma forma simples de definir e que é muito verdadeira. E uhum, que, por vezes, se a gente não abandonar o propósito e a gente puxar um pouquinho da política, mas tendo o propósito como foco, a gente transita nesse caminho, né? Porque uhum, ele é árido em alguns momentos, né? O bom é quando a gente está em organizações que, olhando para o lado, a gente enxerga pessoas que estão conectadas com esse propósito, que nos inspiram e nos ajudam a seguir firme, né? Naquela trajetória, porque é muito ruim caminhar sozinha, né? Quando a gente caminha olhando para o lado e vendo que tem mais pessoas junto, é muito mais uhum, saudável, né? uhum, E dá mais resultado também. Então, queria uhum, agradecer vocês pela conversa, foi muito boa. uhum. Tu sabe, Cris, que tu falou um tema aqui que eu sempre me lembro da Lisiane Prestes, que é gerente de gestão de pessoas lá da Sicredi Noroeste. Ela fala muito sobre construção de alianças internas e externas. Isso é um tema que a Lise ela traz isso com muita maestria, porque a gente, enquanto liderança, e especialmente em processo de transformação, a gente vai ver um desnível das presenças e das contribuições, então a gente precisa ir achando a nossa tribo e olhando como Isso, é que a gente se ajuda para fazer a coisa acontecer, né? isso aí, Uhum, isso aí. Não, não tem outro caminho, não consigo ver outro. uhum. Mas É, é uma pedrinha de cada dia, às vezes a gente volta umas casinhas para trás, mas aí a gente vai de novo. É isso é, aí. é, sim. Sabe, queria te dar, Olivia e Sapira, vocês estão aqui conosco, queria dar espaço para vocês talvez fazerem alguma pergunta para a gente poder ir nos encaminhando aqui para o fechamento da nossa conversa. Vou tentar trazer uma reflexão que eu estava fazendo aqui, né, a partir de toda essa conversa rica que a gente está tendo. A gente tem falado muito sobre a questão de diversidade. E a diversidade, ela requer realmente um exercício presente, constante, para a gente conseguir, de fato, exercitar na prática, porque senão ela não acontece. Por um lado, a gente precisa, vamos dizer assim, criar vínculos com as pessoas que a gente sabe que tem esse potencial e essa força. Mas, por outro lado, a gente sabe que também existe uma carência do mundo que a gente vive desse desenvolvimento. E nem sempre as pessoas têm esse nível de consciência. Às vezes elas fazem como fazem por conta de um sistema, né, ou de um processo muito automatizado, por ausências de reflexões mais profundas como as que a gente está fazendo agora. E também é muito fácil a gente abandonar o barco e falar isso não, né, não está conectado com aquilo que eu gostaria, ou até onde vai esse limite, né, do quanto eu me predisponho a exercitar esse conjunto de habilidades, de competências, de valores, de propósito, e ao mesmo tempo ficar um movimento o tempo todo meio que contraditório. E acho que a vida inteira a gente vai passar por isso, né? Seja nas relações pessoais, nas relações profissionais, nos ambientes sociais que a gente convive, e é um exercício para a vida, né? Eu estava aqui
pensando, todo esse movimento, quando a gente fala, né, da liderança, do papel dessa liderança consciente, ele passa por um exercício essencial que eu acho que não é diferente dos pais, né, do papel do pai, do papel da mãe. Antes tem que ter um exercício interior muito forte para conseguir reverberar em algo melhor na vida de outra pessoa. Estava lembrando do conceito do Han Charan, né, do pipeline de liderança, em que ele traz exatamente esse exercício, né? O primeiro nível de liderança é o líder de si mesmo. Embora ainda num conceito muito mais estrutural, de processo, enfim, né? Mas acho que a gente consegue aproveitar muito esse conceito nesse nível de autoconsciência, de como a gente precisa de fato se preparar primeiro antes de exercitar essa liderança de outros. Acho que fica aqui um exercício importante, né, dessa nossa reflexão, como é que a gente consegue, dentro das esferas que a gente atua, ajudar a promover esse nível tão profundo de reflexão nas pessoas, porque não é um processo fácil, né? A gente vai estar o tempo todo vivenciando movimentos de inconsistência, de incoerência, de situações que vão contra os nossos próprios valores, o nosso próprio propósito, e aí a sensação que fica é a vida não está fazendo sentido, quando na verdade a gente precisa justamente do inverso, né? A nossa energia ela precisa ser mobilizada por esse conjunto de saber do potencial que a gente tem e da transformação que a gente vem para trazer. E não é um exercício fácil, porque a gente vai passar a vida inteira passando por isso. Então, acho que é muito bom quando a gente consegue ter momentos como esse que a gente está tendo aqui agora, né, de poder exercitar isso e relembrar dessas questões mais essenciais para continuar essa jornada, porque não é sempre no dia a dia que a gente vai conseguir se deparar com oportunidades como essa para poder recalibrar, reenergizar e falar, opa, tô no caminho, né? É por aí que a gente tem que seguir, mas precisa, às vezes, né, desses movimentos saudáveis como a gente está fazendo agora, e que bom que a gente está aqui podendo fazer essa troca. Obrigada, Olivia. O desafio é internalizar essas conversas, né? Uhum. O desafio é internalizar essas conversas. Tem um livro muito bom que se chama Diálogo, mas é em inglês, Dialogue. E ele fala também sobre, tem uma fala mais ancestral que diz assim, a gente fala, fala, fala até a fala chegar. Que leva tempo para a gente chegar nessas conversas mais profundas, né? Não dá para ser numa reunião de 30 minutos com o negócio apertando assim no sapato, né? A pedra apertando no sapato. Fica um bom desafio aqui para nós. Como internalizar essas conversas. Sabe, queria te dar espaço para tu fazer tuas considerações finais e a gente ir se despedindo aqui do nosso Conversas Conscientes de hoje. Em alguns momentos, assim, acho que as maiores oportunidades nas nossas relações é quando a gente está ali, né, naquele conjunto, naquele coletivo, e vive praticamente um episódio da Torre de Babel, né? É todo mundo junto, misturado, falando línguas diversas, ninguém se entende, mas todo mundo acha que está convivendo e que no final vai dar tudo certo, né? Então, dentro desse ambiente que é mais presente do que a gente gostaria que fosse, né? Eu, no final de semana, fiz uma leitura que estava fora do meu contexto, mas é O Anjo e o Líder, é uma história de liderança conectada com espiritualidade. E quando eu encerrei a leitura daquele livro, eu fiquei com a memória de uma passagem, que até é de uma música que não vamos falar de gerações, porque ela dedura bastante, né? Mas é um pouco assim do racional final de que, ainda que eu falasse a língua dos homens e que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, né? Então, eu acho que no fim, quando a gente fala de autenticidade da liderança, a gente está falando sobre isso, né? A gente está falando ao fim de algo tão simples que é intuir e movimentar as nossas relações por amor, por genuinidade, né? O Sapiro trouxe essa referência. Não é nada de tão complexo. Por vezes, a maior complexidade das relações é o que nos atrapalha, é o que nos traz confronto, né? E pode ser bem mais simples. Então, se como liderança nós estivermos comprometidos
com essa simplicidade, né? É, 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 fundada em relações de amor e verdade, eu acredito que a gente está todo mundo movimentado no mesmo propósito e na persistência de não abandonar o barco, né, Olivia? É entender que isso pode ser uma missão. Então, por vezes, as nossas relações elas vão além de um contrato de trabalho, um contrato de uma consultoria, né? Elas representam uma missão. Então, acho que quando a gente consegue, ao fim, ver a nossa jornada e consolidar a nossa jornada pessoal e profissional sob a orientação de um propósito que conversa com uma missão individual, nós temos a capacidade de transcender a tudo isso de uma forma muito amorosa e consistente, né? Então, esse é o meu convite aí para todos. Não é uma jornada simples, mas se a gente estiver comprometido, a gente consegue fazer com bastante tranquilidade, agradecendo a oportunidade, Carol. É sempre muito bom estar contigo. Tu é uma fonte de inspiração, né? Eu acho que talvez o meu processo ele começa com os nossos 10 anos de amizade, né? Então, muito obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês. Eu disse que eu ia me conectar à rede da Carol, e eu gosto dessas redes que são redes sinérgicas do bem, de positividade. Então, foi um prazer estar com vocês hoje. Uhum. Muito obrigada, Sabrina. Obrigada pela tua presença. Eu acho que quando eu fundei a Angatu, eu tinha logo no início, eu tinha a ideia de fazer o Conversas Conscientes para chamar as pessoas que eu admiro, com quem eu trabalhei, que eu acho que podem fomentar essa rede de colaboração. Então, é um enorme prazer te ter aqui, sabe? E agradeço a tua generosidade em compartilhar. E quero te dizer que tu é uma pessoa rara, porque com toda a tua bagagem, poder terminar essa conversa falando de amor e de amorosidade no papel da liderança, meus queridos, não é para qualquer um. Então, um bom jeito de terminar o nosso dia de hoje e agradecendo a presença dos que estão aqui e agradecendo também a presença das pessoas que vão assistir depois. Fábio, obrigada pelas tuas contribuições e vejo vocês no próximo Conversas Conscientes, né? Se conectem com a Angatu e a gente vamos construindo essa rede boa aí, de alma boa. Ok? Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Sabrina. Boa noite. Boa noite.